Olá, meu nome é Mayara Muraro. Sejam muito bem-vindos ao AvivaCast, um bate-papo descomplicado sobre inovação, tecnologia e negócios. Nesse primeiro episódio, eu trago duas grandes pessoas, dois grandes nomes de mercado, para a gente discutir um pouquinho sobre transformação, mercado financeiro, tecnologia, desafios e tendências. Apresento a vocês Marcelo Modesto, CEO da Vivatech, e apresento a vocês Rodrigo Comazeto, sócio da Crescera Capital. Rodrigo, Marcelo, sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitar o nosso convite, é uma honra. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite também. Obrigada a vocês, é uma honra ter vocês aqui. Eu queria pedir para, inicialmente, vocês fazerem uma breve apresentação sobre a Vivatech, sobre a Crescera, Claro. e aí, com essa introdução, a gente começa o nosso papo. Pode Beleza. ser? Perfeito, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Rodrigo. Tá. Fica à vontade para se apresentar, para contar um Não, pouquinho da sua claro, história. pode pra deixar. nós. Então vamos lá. Crescera é uma gestora, né, uma asset focada em ativos e líquidos, né? Hoje a gente tem mais ou menos sob gestão uns 5,5 bilhões de reais, né, divididos em private equity, né, que é investimento em companhias de maior porte, e venture capital, né, então foco em investimentos de tecnologia de crescimento acelerado, né? Então são duas áreas foco. Hoje a gente está com 3 fundos ativos, né, um fundo de venture capital. No começo do trimestre que vem já deve entrar com um fundo um pouco menos, um fundo de 300 milhões agora de seed capital. Então a gente tem como filosofia ali dentro de casa ter todas as fases de maturidade de empresa para investir. Então a gente tem desde o seed capital, passa pelo growth, que é o fundo que eu hoje sou head, o Crescera Venture Fund 3, que ele é responsável por empresas de tecnologia em growth. A gente passa pelo private equity, que são as empresas maiores, né? Não necessariamente de hipercrescimento, mas empresas maiores. E a gente também tem um veículo que é uma SPAC, que é um veículo que já é como se fosse uma empresa já aberta, né, lá fora nos Estados Unidos, e com mais ou menos 200 milhões de dólares, né? Então a gente tem desde o seed capital até a empresa que tem condição de já abrir capital dentro de casa, tem todos esses veículos. Maravilha. E eu Quanto sou tempo? responsável pela área de tecnologia, é um dos sócios responsáveis pela área de tecnologia. Eu já Legal. estou envolvido na Crescera já há 3 anos, diretamente. Indiretamente, a gente era gestor de um mesmo fundo já faz uns 8 anos que a gente toca o mesmo fundo ao mesmo tempo. Então, a gente já convive com os meus sócios e, enfim, o pessoal que toca lá a área com a gente há uns belo tempo, uns 8 anos já. Trajetória já longa. Bastante. Legal. Marcelo, se dá para fazer uma Bom, breve... Mayara, mais uma vez eu queria agradecer, te parabenizar por todo o trabalho que está sendo feito. Rodrigo, é um prazer estar com você sempre. Obrigado. Eu tenho um histórico com o Rodrigo de uma agenda super ampla aí de trocas de desafios de mercado. A Vivatech, falando um pouco da nossa trajetória, nós somos uma empresa de 15 anos, então estamos completando 15 anos agora em outubro, sempre muito focado em transformação digital, evolução digital, falando de apoio às empresas na maturidade de tecnologia, na estratégia de tecnologia e trazendo para dentro dessas empresas projetos e desafios tecnológicos que têm a ver diretamente ligado ao negócio, seja na construção de plataformas, seja no desenvolvimento de novos negócios, na sustentação de tecnologia. Nós temos aqui, além desse trabalho de desenvolvimento de soluções, as nossas unidades também de infraestrutura, pensando em cloud, pensando em multi-cloud, dentro de segmentos on-premises também, atendendo bastante ao longo desses 15 anos como essência o mercado financeiro em geral e nossa última estrutura construída foi em cima da nossa unidade de segurança, que a gente tem apoiado muito o mercado em temas de proteção, em temas de conscientização. E nosso desafio sempre foi ter uma consultoria de tecnologia que pudesse entregar qualidade para o mercado, que pudesse ter entregas efetivas aos clientes, pensando em projetos que muitas vezes os clientes têm como centro do desafio daquele semestre, daquele momento das empresas. Então, nosso posicionamento sempre foi participar de planejamento estratégico e de entregas de projetos estratégicos. E é o que a gente vem construindo ao longo desses 15 anos. Já nos encontramos várias vezes nesses projetos, eu e o Rodrigo.
E é muito bom hoje estar com o time da Crescera, com o sócio da Crescera aqui conosco, falando um pouco também de tecnologia com investimento e dentro de uma empresa que trata os dois temas, né? Tecnologia e investimento. Rodrigo, queria mais uma vez te agradecer aí pela participação É também. isso, É obrigado. um Eu prazer que bater esse agradeço papo contigo hoje. Muito bom. o convite. Bom, então pra gente aquecer os motores, eu Aham. queria começar instigando vocês. Muito se fala sobre o conceito de transformação digital no mercado e cada um tem uma própria definição desse conceito, do que acredita. Então eu queria que individualmente, Rodrigo, podemos começar por você, falasse um pouquinho o que para você, o que você acredita ser esse conceito de transformação digital e qual o impacto que ele tem na economia mundial. Tá. Assim, é um assunto amplo, acho que é um conceito que é aberto e acho que cada um adota o que melhor lhe atende, né? Eu acho que não tem uma. E muita gente faz transformação digital, o que vende que faz, mas eu acho que na prática não são tantos os lugares, as casas aí que conseguem entregar um projeto, né? E começo, meio e fim, e botar para rodar, e depois, às vezes, administrar, né? Como eu acho que é o caso, a Vivatech faz muito bem. Mas na minha cabeça, o que que é, né? São processos acompanhados, alterações de processo acompanhadas por transformações aí, agudas de tecnologia. Então, o que que eu entendo como isso? Você tem aí novos paradigmas de tecnologia acontecendo ao longo dos anos, né? Eu acho que eu peguei, quando eu comecei a trabalhar, lá no comecinho dos 2000, né? Então, trabalho de verdade, né? Porque antes disso eu fazia, enfim, montava computador, vendia, já fiz website de e-commerce. Mas quando eu fui trabalhar de verdade, adulto, era a transição dos e-mails corporativos, né? Então a gente, vamos lá, pegar quando começou aqui o UOL, BOL, essas coisas, né? Zip e-mail, 98, 99. Então a gente, moleque, pegava aquilo, começou a aprender, começou a usar, usava para coisas obviamente não muito produtivas, mas aprendeu a usar muito rápido. Então eu fui trabalhar num banco lá nos idos de 2002, 2001, e o pessoal basicamente não usava e-mail, né? Não tinha produtividade do e-mail. O que que eu virei? Que eu entrei lá no Investment Bank, um banco internacional enorme, que fazia muita emissão de dívida no Sudeste Asiático aí, né? Era um banco que tinha base em Hong Kong e Londres. E, bicho, as minhas primeiras experiências internacionais foram um e-mail humano. Eu chegava lá na Ásia, imprimia trocentos books, né, de uma operação, de duas operações, três operações, e apresentar a cada uma hora, 2 horas em um possível investidor. Um ano, 2 anos depois, com mudança de processo, mudança de tecnologia, mudança de gestão, essa viagem virou estapafúrdia, um negócio que custava milhões de dólares por ano, virou um e-mail, virou 10 e-mails, virou 50 e-mails, a grande escala que esse tipo de alteração propicia é gigantesco, né? Então, a gente passou por isso nessa época, né? Eu acho que um exemplo mais recente, pandemia, que acho que são esses eventos super fora, né, do que é o comum, que fazem, motivam essas alterações mais agressivas. Mas você pega a reunião por Zoom, reunião por instrumentos aí Quebrando paradigmas, criando um paradigma Sim. mesmo, mas não é porque um dia um gestor falou assim, pô, eu quero cortar custo, quero... Porque tinha que resolver um problema que, assim, a gente tem que ser produtivo em casa. Como a gente resolve isso? Foram se buscar ferramentas que estavam aí há anos, né? Pô, Skype, cara, existe desde que eu sou moleque, então, assim, desde o começo dos anos 2000. Então é um negócio que virou padrão, e aí sim, não é só também, obviamente, transformação digital é parte do processo. Sim. O paradigma trabalhista foi quebrado, o paradigma do marco legal regulatório foi quebrado, então tem muita coisa que tem que acontecer ao mesmo tempo para, às vezes, você ter uma facilitação, uma transformação digital mais eficiente De e mais impacto, né? de Efetivo. impacto, com Sim. certeza. Então acho que é óbvio, é um processo, as coisas vão acontecendo, mas em definição, para mim, tentando colocar numa frase, alterações que aumentam exponencialmente a produtividade, né, diminuem os custos exponencialmente, com alteração de processos baseado em novos paradigmas de tecnologia. Então, eu acho que definindo numa frase seria isso. Muito bom, profundo. É, Sua definição, Marcelo. Fica super difícil falar. O Sim. meu começo era o final dele.
Complementares. Eu acho que dá para eu falar, dar essa visão inicial com o final que o Rodrigo trouxe aqui. Uhum. Eu acho que a visão global é muito bacana, da história que você trouxe. E falando de projetos que a gente tem executado na Vivatech, de transformação digital ao longo dos anos, eu entendo de uma forma assim bastante simples, né? Eu acho que transformação digital, evolução digital, é um alinhamento, né, de dor ou de necessidade de negócio com pessoas, processos, com direcionadores tecnológicos, seja uma plataforma, seja uma arquitetura, uma solução de conectividade, uma entrega de um aplicativo que traz mobilidade. Então, esse alinhamento, essa construção de uma visão onde se entende a necessidade, seja para criar e construir negócios melhores ou vencer etapas que os processos empresariais eles necessitam, com pessoas com uma cultura e um mindset super alinhado em trabalhar inovação, em fazer diferente, em olhar outras tecnologias e olhar para fora, porque para mim a evolução, a transformação digital, ela tem que ser olhando de dentro para fora, mas olhando também o que está acontecendo fora. Perfeito. E aí trazendo isso para dentro da necessidade daquele negócio, daquele projeto, e pensando nos processos junto com as pessoas para fazer essa construção. Então eu acho que transformação digital para mim hoje é uma cultura, ela é um mindset diferente das pessoas, pensando processos e negócios que possam ter uma disrupção com a tecnologia, né? Então, para o mercado financeiro, muitas pessoas hoje falam que tecnologia é core, né? Só que eu entendo, concordo, só que ele só é core se a dor estiver bem atendida, se o processo estiver bem entendido e se a tradução disso em tecnologia fizer sentido na ponta, porque a transformação ela só acontece se a ponta aceitar, se os nossos clientes aceitarem, se o mercado aceitar, porque se tiver essa aceitação, a dor ou a necessidade ela foi atingida, ela foi alcançada pela tecnologia. Então eu entendo ao longo desse período de construção de banco digital, corretora digital, câmeras de registro, ou seja, toda essa origem que a Vivatech tem de atuar fortemente no mercado financeiro, veio muito disso, dessa construção com as pessoas. E eu acho também que a transformação digital ela só acontece se tiver um envolvimento de todo um time que está envolvido naquele projeto e principalmente ouvindo quem necessita receber chegar, que a tecnologia chegue até ela, né? Sim, Então, claro. eu acho que esse é um ponto importante também. Você traz um braço do impacto da cultura, da mentalidade ser necessário para Exato. implementação da transformação digital. Porque senão é como se você estivesse fazendo um trabalho de informatizar um processo. Sim. Eu acho que transformação digital é a mudança da forma de pensar e da forma de executar um determinado processo. Então, eu acredito bastante nesse movimento. Legal. A fala do Marcelo começou a entrar um pouquinho no segmento financeiro, no mercado financeiro, que é a pauta que eu queria puxar aqui um pouquinho para vocês. Então, a primeira pergunta que eu queria... Volta a bola pro Rodrigo. Vamos fazer lá e cair igual ping-pong. É como que você acredita que a transformação digital tem mudado a forma das empresas financeiras, desse ecossistema operar ao longo desses anos? O que você... Quando você faz a leitura, faz um acompanhamento, você vê a maior movimentação, a maior transformação. Então, acho que nos últimos anos, eu acho que a gente teve um mercado financeiro, mercado de capitais brasileiro, mercado financeiro estruturado brasileiro. A gente teve um fenômeno que foi forte de democratização de acesso a ativos e democratização de acesso a conhecimento. Então, tudo isso veio com disponibilidade de conteúdo na internet, né? Disponibilidade de conteúdo específico financeiro, né? Em várias fontes, pagas, não pagas. Então a internet ela acelerou muito isso. O Brasil era um país que vinha muito atrás de vários até pares, né? Se você pegar um Chile da vida, Peru, são países mínimos perto do que é a economia brasileira, mas muito mais estruturados em termos de mercado financeiro desde muito tempo, né? Desde a década de 90, você pegar Peru, Chile, é muito mais estruturado que o Brasil, até certo ponto. Então, acho que teve uma revolução que
era o Brasil tomando um pouco de espaço, né, recuperando um pouco do tempo, porque o mercado financeiro é muito agressivo, né? Ele é muito mais acelerado normalmente que as outras verticais econômicas. Então acho que o pessoal empurrou muito, teve muita Uhum. vontade de muita instituição grande empurrando esse desenvolvimento. E eu acho que assim, a parte educacional foi um dos vetores. Acho que toda a parte de acesso também aos clientes, então fazer um push tipo, você chegar nos clientes ficou mais fácil. Então isso aumentou o acesso à liquidez, né? Então a gente, Sim. pô, quem pega, eu que vim lá do começo dos anos 2000, fazer a distribuição de um ativo era muito restrito naquela época. Pô, eu tinha que ir lá para a Ásia buscar um negócio que era para uma empresa gigantesca. Vale do Rio Doce, né? Que antes era Vale do Rio Doce, mas virou Vale e tal, enfim. Cuidado, que essa entrega a idade. A Petro, né? Então, se pegar o Suzano, era uma emissão que era, putz, né? Tipo, será que roda lá? Gente, hoje um buraco, né, uma biboca, consegue fazer uma emissão de capital na internet via uma tokenizadora, né? Pô, tem liquidez, não tem? As pessoas confiam, não confiam? É uma contestação, mas é viável. Por quê? Porque Isso é- uma distribuição passou de, pô, 2, 3 milhões de dólares de custo, 10 milhões de dólares de custo para 100 mil dólares, 250 mil dólares. Às vezes, dependendo de quem vai, de como você vai fazer isso, né, o nível de confiabilidade pode ser contestável, dependendo da plataforma, mas, pô, pode ser mais barato que isso. Então, você consegue, falando biboca, parece pejorativo, mas, poxa, uma empresa muito menor consegue se organizar, estruturar uma distribuição e, pô, por mais que você chegue num family, você vai pegar 10 family office e distribuir, né, esse tipo de ativo, você consegue ter uma liquidez depois, né? Sim. Hoje, antigamente, pô, o cara que pegava um lote de Petrobras, o cara tinha que enfiar 50 milhões de dólares, sabe? Quem que tem 50 milhões de dólares? Só fundos gigantescos, né? Então hoje acho que assim, as pessoas físicas vieram porque a gente acessa elas, consegue chegar nelas mais fácil, todo mundo tem celular, todo mundo, enfim, não precisa fazer uma propaganda na Globo, né? Gastar milhões. Na novela das Sim. oito, gastar trilhões de reais em marketing. Eu posso chegar de uma maneira mais inteligente, via marketing digital, né? Via, várias estratégias de marketing para chegar na pessoa física, e a pessoa física agora pode participar melhor do mercado porque ela tem acesso a produtos mais baratos, né? E Uhum. mais fácil de chegar, é mais fácil, é viável ela conseguir investir hoje. Então, assim, dinamizou muito o mercado por uma série de transformações. Então, acho que teve várias paradigmas tecnológicos que foram quebrados nesses Claro. últimos aí 20, 30 anos, que fizeram que a gente hoje tenha um mercado 10 vezes mais dinâmico, né? Então, Sim. acho que o principal hoje é o aumento dessa dinamização aí do mercado, porque a gente tem acesso ao cliente, o cliente tem acesso ao Visibilidade. produto. Então, acho Legal. que é um círculo virtuoso aí, né? Ele se retroalimenta com o crescimento. Legal. Você, Muito bom, o que muito que bom. você enxerga Em de linha impacto, Marcelo? com um pouco dessa abordagem do Rodrigo, acho que falando um pouco do tema de regulador que ele trouxe um pouquinho aqui, Uhum. né, quando a gente olha o Banco Central, a CVM e todos os órgãos que estão em volta desse processo, eles trouxeram um trabalho que só de flexibilização desse mercado como um todo de financeiro, que ele só aconteceu porque esses órgãos estavam muito bem estruturados tecnologicamente, estavam muito bem preparados em construir novas estratégias de distribuição, de dar acesso, de fazer controle. Hoje o Banco Central é um grande player de inovação, eu entendo, na parte regulatória, Uhum. talvez no mundo seja um dos maiores exemplos de Sim. controle Com certeza. de ecossistema, de sistema Sim. financeiro, Dinamização mesmo do mercado. dinamização e também a segurança que ele traz para o mercado, para o nosso mercado. A gente já passou aí por uma série de movimentos globais e isso demonstra aí toda essa eficiência dos Sim. nossos controladores de ecossistema e os órgãos que acompanham o nosso mercado financeiro. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar dentro do mercado financeiro e poder contar com esses órgãos tão competentes dentro desse mercado, porque isso
foi o que permitiu a gente também ter acesso. Então, quando a gente olha a uma empresa de tecnologia, um empreendedor que tinha uma estratégia para vencer uma dor ou para construir um negócio de tecnologia que entrasse no mercado financeiro para trazer uma disruptura ou para dar um acesso, se não tivesse todo esse apoio, se esse apoio não tivesse construído, a transformação digital ou o acesso digital ele não teria acontecido, Sim. né? E a gente viu aí grandes fenômenos acontecendo no nosso mercado e que também atraiu ao longo dos últimos anos capital externo, assim como o Rodrigo trouxe como visão, capital interno, grandes empresas como a Crescera construindo seus arcabouços de investimentos, seus fundos, para poder também fomentar. Então, eu entendo que esse momento, que esse fenômeno de transformação digital, que só aconteceu porque teve apoio dos órgãos que Com regulam, certeza. teve apoio do mindset do próprio mercado que recebeu muito bem isso. Uhum. O mercado tradicional recebeu isso com bastante maestria e soube deixá-los se conectar com essa estrutura, Sim. que para mim é uma consequência do Open Banking, quando a gente fala de tecnologia e de Open Banking. E eu entendo que o amadurecimento do mercado externo de receber, de trazer investimento para apoiar esse ecossistema de transformação digital do mercado. Os mecanismos que os reguladores e os gestores conseguiram construir para trazer também gerou novas tecnologias, assim como a tokenização, que apoiou o momento que trouxe também um arcabouço. A tecnologia evoluiu e o processo evoluiu e o mindset evoluiu, que volta para a minha visão anterior, que fez com que a gente desse essa evolução toda de bancarização, de acesso, de entrega de produtos e serviços e de soluções financeiras para o mercado, que é um conjunto de apoio regulatório, evolução tecnológica e mudança do mindset do mercado. Então, eu entendo que isso é um conjunto. E isso muito bem organizado, atrai o investidor Sim. que fomenta o empreendedorismo nesse segmento. Então, o mercado evoluiu muito ao longo dos últimos anos. Eu acho que é só o começo ainda do que a gente tem por assistir em evolução tecnológica daqui para frente. Você para Muito pra legal. pensar, né, que o Banco Central foi CTO de banco na década lá vai, 15 anos atrás, né? Você para pra pensar que eles mudaram o mindset de ser o goleirão do mercado. Óbvio, eles são um órgão regulador barra fiscalizador, não dá pra ser leviano, mas pra, 5, 6, 7 anos atrás começou a ter sandbox de Pix, né? Sandbox pra tokenização, tem coisa que, assim, o Brasil saiu muito na frente, impressionante como o Brasil saiu na frente. Tem uma transformação de mentalidade muito forte também, São- junto com a Exato, são tecnologia. operações muito bem pensadas, né? Sim, Muito bem sim. construídas, muito bem pensadas e foram pensamentos e forma de evoluir, seja no regulatório, seja no tecnológico, de forma aberta. Então permite e fomenta a inovação e fomenta a evolução Com tecnológica. certeza. Eu participei lá no comecinho da implantação do SPB, do Sistema Brasileiro de Pagamento, que também foi muito bem construído naquele momento. Então, quando nós falamos de Pix, quando nós falamos de meios de pagamento, ela traz uma evolução e que é um aperfeiçoamento de processo, de mindset, junto com a tecnologia, né? Então, ela complementa. Eu entendo que a evolução do Pix e os processos, eles não são excludentes, eles são complementares. Eu acho que Sim. isso é muito rico para o certeza. nosso ecossistema, tanto tecnológico como do mercado financeiro. Com certeza, com certeza. Marcelo, aproveitando aqui o gancho para fazer uma pergunta para você. Quais tecnologias você acredita que são atualmente, que vêm ou que vão impulsionar mais a transformação no mercado financeiro? Então, na sua leitura, assim, quais tecnologias mais têm impactado ou que atualmente agora, falando das tecnologias emergentes, algumas que estão surgindo, podem impactar a transformação nesse ecossistema? Quando nós falamos de mercado financeiro em geral, eu acho que um mercado muito grande em todo o mundo é o mercado de crédito. Uhum. E eu entendo que o compartilhamento da informação de uma forma segura, bem regrada, com todo
a disponibilidade da informação, mas com muita coerência, ela faz com que quem participa dessa concessão de crédito consiga, através de tecnologia, ter estratégias para dar benefícios de taxas melhores ou de forma mais rápida de chegar ao crédito até uma pessoa física ou de entender melhor um determinado segmento de mercado e levar um crédito mais barato para o empreendedor que tá construindo sua empresa. Eu entendo que quando nós olhamos tecnologia, nesse momento, para o mercado financeiro, eu acho que dados, e aí a gente pode A gente usar vai entrar o em conceito blockchain de também. dados, você vai usar É. dados em estrutura de blockchain, nós É. estamos falando de dados através de inteligência artificial, nós estamos falando de dados através de grandes estruturas que permitem processamentos muito rápido, com custos menores. Aí eu acho que a gente leva por um caminho muito amplo que as novas tecnologias que estão aparecendo podem converger para poder entregar uma experiência ou um resultado melhor para quem trabalha no mercado de crédito. Legal. Né? Então eu acho que se dentro da estrutura do mercado, eu acho que não só financeiro, mas no mercado global, a estrutura de dados, o conceito de como trabalhar os dados, como tratar dados, é o nosso momento, não é mais o futuro, é o nosso momento, né? Eu acho que esse é um ponto importante para Legal, a legal. estrutura. Sua visão, Rodrigo, você concorda? Tem algum outro ponto de vista em Eu relação acho que às principais tecnologias? o ponto, acho que principal, acho que tem um tripé ali que, para aumentar a dinâmica, acho que ele sempre existiu, né? Então, a tecnologia ela só acelerou o processo e deixou ele mais consistente. Uhum. Mas o tripé, para mim, né, a transparência, não, assim, transparência de dados, transparência de operação, enfim, como que isso chega, né? Quão turvo é o caminho da luz entre a empresa ou equity, né? Você está falando de ou o cara que vai botar o capital, o cara que vai colocar a dívida, enfim, quanto que ele vai colocar de prêmio de risco por causa dessa turbidez que tem entre ele e a empresa, né? Que ele está enxergando as coisas de uma maneira mais clara ou mais, né, escondida. Então, a transparência acho que é o principal. Toda a tecnologia que traz transparência, então plataformas de acesso a dados restritos que você pode dar acesso ou não, né, para um cara que está estudando te dar uma operação de crédito. Então, você tem plataformas que disponibilizam dados e dados com acurácia alta, isso acontece. Isso vai dinamizar o mercado. Acho que redução de custo transacional pô, batata, né? Tudo que você conseguir deixar mais barato, você vai aumentar o alcance, né, do tipo de operação que você quer fazer. Então, quanto mais barato, melhor. E também a assertividade. Né? A assertividade que eu digo é assim, pô, do que você está me falando aqui, qual a chance disso acontecer ou não? Né? Então, modelos preditivos, que hoje eles usam, como você falou bem aí, a questão de inteligência artificial e acesso a dados de maneira quase que infinita, né? Você tem disponibilidade de dados abertos, dados fechados, os modelos de crédito hoje, né? Pô, falo com meu pai foi analista de crédito na década de 70 e 80. O cara tinha parede de balanço, que o cara tinha ele fazia paredes. Daí ele falava literalmente paredes, como aqui Para um estúdio inteiro, escrever, para conseguir olhar uma colocar empresa. Uma toda a empresa. estrutura. Então, pô, eu quero olhar a É Volkswagen. loucura. Imagina, ele era do ABC, né? Na época o ABC bombava, que era industrialização, na época que o Brasil é industrial. Pô, era paredes e paredes de balanço. Então, pô, isso aqui é Volkswagen. Volkswagen é uma parede e meia. Fiat, não sei o quê. Então, assim, hoje você tem no bolso 200 mil vezes mais capacidade de fazer uma análise Sim. em cima de um processo de crédito, por exemplo, que vai te dar, obviamente, assim, uma melhor chance de precificar aquele risco. E se você precifica o risco melhor, você consegue dar uma oferta de crédito melhor, colocar capital com menos diluição para os empresários. Então, tudo isso está dinamizando muito o mercado. Mas eu acho que, assim, o principal é a inteligência artificial, né, o trabalho de banco de dados ali, e trabalho de banco de dados aberto, fechado, feito de maneira automatizada. Né? Obviamente, hoje é muito calibrado para o ser humano ainda, mas a inteligência artificial está trazendo cada vez mais aceleração nesse tipo Ela é viva já, de né? tecnologia. Já está viva, Não tem exato. como fugir. Exato.
E do outro lado, acho que o custo de transacional, quanto mais você conseguir diminuir o custo transacional, e eu digo prazo, eu digo custo dinheiros e custo tempo. Porque Uhum. hoje tem muito processo manual e muita estrutura de servicing aí que você vê no mercado. Então, as administradoras, custodiantes, o pessoal que faz o crédito como serviço, né? Então, acho que tudo isso tem muito custo financeiro e custo de tempo. Sim. Então, com a tecnologia vem detonando isso, né? Tem várias plataformas trazendo inovações nesse ponto. Então, acho que isso daí está trazendo também uma dinamização e diminuição de custo transacional gigante. Muito bom, muito legal. Eu queria perguntar para vocês, vamos começar por você, Marcelo. O que que você acredita ser o principal desafio que o segmento financeiro como um todo, então, enfrenta diante dessa renovação tecnológica? Então, acho que dessa era tecnológica que a gente enfrenta, que a gente passa. Então, a gente falou de inteligência artificial, a gente falou de blockchain, real digital acontecendo. Para você, qual que é o principal desafio mesmo do setor? É uma excelente pergunta, Mayara. Eu vou tentar trazer ele para o campo do nosso momento no Brasil. Eu acho que Legal, vou tirar um pouco o contexto global, o contexto conceitual, e se eu pudesse, me permitir, eu queria falar do por nosso dia a favor. dia brasileiro. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande da escassez de profissional, em virtude de uma longa história de educação, de formação. E eu acho que isso é um desafio porque existem diversas demandas, perdão pela abordagem, mas diversas demandas, diversas formas de fazer tecnologia que requer muito, muito do profissional, requer muito de organizar times vencedores. E então uma escassez de profissional, eu acho que traz aqui um desafio muito grande para Sim, nós. Isso é não só no Brasil, mas também em outros países. Aqui eu acho que a gente tem uma intensificação bastante aí em relação a isso. Por isso que a gente tem buscado formação, a oportunidade, o primeiro trabalho. Eu acho que a gente o tem aí um investimento, papel de né? investir na formação de profissionais, no preparo da carreira do Sim, profissional de tecnologia. E eu entendo que o segundo ponto, que a gente fala muito sobre isso ao longo dos anos, eu acho que a gente continua também com esse desafio, que é o desafio da entrega efetiva, né? Então a gente tem uma construção muito grande, uma corrida para sair na frente, para ser mais inovador, para ser mais tecnológico, para ser o primeiro. E eu acho que tem aí esse movimento de uma construção com uma entrega efetiva, que a proposta chegue até a ponta com uma percepção de uma real entrega. Ou seja, o mercado fazendo a diferença em quem consome aquele tipo de tecnologia ou aquele tipo de produto. O Brasil cresceu muito nisso. Nós, como tecnologia, seja uma empresa, uma instituição financeira, ou até mesmo as consultorias que apoiam também. Então, eu perfeito. acho que o mercado tem amadurecido muito, mas eu acho que, como essência, o desafio é foco na entrega. E a entrega que a gente interpretou bem, entendeu bem e ouviu bem do cliente final, ouviu bem de quem vai receber aquela informação no final ou aquele produto. Então, eu entendo que o principal desafio hoje é a construção de projetos que estejam muito bem planejados, mas que estejam também muito bem executados, né? Porque tem uma pluralidade de demandas, de execuções sendo realizadas, mas acho que quem vai sair na frente é aquele que consiga entregar mesmo de uma forma efetiva na ponta, chegar na ponta com a tecnologia. Perfeito, perfeito. Eu gosto. Tá rindo aí, Rodrigo? A gente sofre muito com esse negócio do que o Modesto falou. Mas o que a gente sofre muito, que a gente brinca, né? Assim, pô, você levanta uma pedra, você acha um cara com um belo plano, né? Mas você pega um em 100 para ser um bom executor. Eu acho que tem Sim, muita deficiência de mão de obra para entrega, né? Assim, tentar, né, botar a barriga no balcão e fazer o negócio acontecer. Eu acho que são poucos os caras que têm talento assim para fazer o negócio acontecer. Óbvio, tem gente que está preparada para, né, realizar processo, é diferente de fazer coisas grandes acontecerem. Grandes projetos que dependem de 80, 90, 100 pessoas, né? Acho que é um negócio que é difícil fazer acontecer, né? Então,
Por isso eu tava dando risada, porque essa é uma coisa recorrente, né? A gente sempre fala, putz, cara, não é É possível. uma dor constante. Uma dor pra você, o cara, pô, vendeu tão bem o projeto, vendeu, principalmente se você falar em empresas muito pequenininhas, né, que Sim. são ali o seed capital e tal, assim, pô, o cara foi tão bom, o cara formação melhor possível, faculdade top no Brasil, foi fazer MBA, não sei o quê, e no fim das contas, às vezes, o cara que não tem, né, o professor Pardal ali que inventou um negócio e fez e aconteceu, às vezes é o que deu mais retorno pra gente, né, o cara que era um funcionário sei lá, segundo escalão num banco, o cara era um cara, assim, seria um cara medíocre se não tivesse saído para fundar uma empresa e transformar o negócio num Sim. negócio de bilhão. Então, Mas ele tem a vivência do dia a dia, nesse sim, e sentido, das o experiências. potencial dele foi Sim, muito melhor exercido sim, sangrando ali no mercado, né, com a própria empresa. E às vezes, né, até tirar o cara sendo tirado da zona de conforto, é porque ele tá ali num banco, batendo carimbo e atendendo o cliente a cada 15 minutos, é uma coisa. O cara vai lá, fala assim, pô, você tá com tanto de imposto atrasado, né, você tá com dívida, você tá com não sei o quê, puto, o cliente atrasou, né, tá até pegando o caminho de carro, o cliente veio pra cá, ele quebrando pau para receber o cliente, é fogo, né, meu? Mas eu acho que isso bota uma pressão em quem tem o potencial de crescer para a ocasião também, putz. E aí você falou um problema que acho que foi um problema recente, mas que é muito agudo, né? A questão da mão de obra e a parte educacional, né? Eu acho que em termos de Brasil, acho que acrescentando ao que você falou, a gente está sofrendo demais, porque primeiro, né, teve um acesso a capital, principalmente nos fundos de tecnologia, muito grande nos últimos aí 8 anos, teve um crescimento gigantesco, né, na disponibilidade de capital, muita empresa com muita grana para queimar e fazer acelerar produto, acelerar engenharia, time de dados. Então você pega principalmente aí no foco fintechs, né? O pessoal, meu, com um time de dados maior que do Itaú. Um time de dados maior. Pô, faz sentido? Não sei se faz sentido ou não. Tem muita gente que quebrou a cara nesse meio do caminho. Mas inflacionou demais a mão de obra. E a gente competiu também com os gringos, né? Então acho que a parte de transformação digital está sendo empurrada mais forte no Brasil até do que em outros países perfeito. como os Estados Unidos e ali a Europa mais, né, a parte oeste mesmo da Europa, que é a parte mais rica porque eles estão pescando no nosso lago. Então, eles estão pegando um cara de programador, estão pegando pessoa de dados, que o cara agora pode trabalhar de casa. Tá Então, pegando daqui se e ele pagando em trabalha outra lá de moeda. São Luís do Maranhão ou se ele trabalha lá da Polônia, para eles tanto faz. Tanto faz. Ele vai Sim. falar inglês, ele vai programar em inglês, o matemático vai falar em matemático, né? Porque ele pode falar em português, mas no fundo, a otimização de modelo é uma língua só, matemática universal. Então, estatística, matemática, enfim, que são as ferramentas mais demandadas. Então acaba tendo um impulso maior para a gente buscar redução de custo e diminuição de necessidade de mão de obra, que teoricamente é uma mão de obra que é super qualificada e está inflacionada. Então, acho que tem esse vetor de impulsionamento para a gente, para acelerar mais ainda essa parte de aceleração de transformação digital no Brasil. Estamos chegando ao fim, porque passa muito rápido. Uhum. Eu queria, pra gente terminar, fazer um bate-bola rapidinho aqui com vocês. E aí a gente pode falar de uma forma mais abrangente, não precisa se restringir ao Uhum. mercado financeiro. Mas principal case aí de surgimento de novo negócio através de tecnologia para cada um de vocês nos últimos 10 anos. Quem vem na cabeça, assim? Marca, Caramba. negócio, produto, disrupção mesmo de mercado. Algo que surgiu. Nossa, acho que tem alguns exemplos aí, assim, se for pegar de tempo de fundação para ganho de valor, né, num curto prazo, acho que o caso do Nubank é forte, assim, Sim. muito forte, né? Eu acho que criou um big player, óbvio, com muito dinheiro jogado em cima, tem uma tese que assumiu-se muito risco, mas eu acho que é um exemplo forte, né? Eu acho que, pô, o negócio transformador de hábito, iFood também, né? Se parar pra É. pensar, acho que faz parte da vida de todo mundo, né? Eu acho que até o próprio Nubank, em termos de valor financeiro, foi muito mais relevante, mas, pô, você pega um iFood e ele mudou o hábito das pessoas das grandes cidades do Brasil. Sim.
todo mundo usa. Impacto de vida, de consumo, de Parte de formato. vida, pô, como você vive? Eu vivo, pô, às vezes, tem gente que não cozinha mais, né? O cara consome todo dia. Então é impressionante. Acho que são alguns casos de sucesso que acompanharam uma mudança comportamental gigantesca na sociedade, né? Eu acho que se fosse pegar, acho que os dois principais agora foram esses. Legal. E na sua cabeça, Marcelo, o que que vem? Só queria fazer rapidinho antes de falar Por favor. um tema mais polêmico, É, mas eu queria fazer um complemento disso, de temas que trouxeram disruptura, que tem a ver com o momento também, né? E esses dois fenômenos, né, seja de levar o acesso à bancarização ou a levar o acesso à mobilidade para algum tipo de serviço, uhum, foram muito fortalecidos em momentos quando a gente não podia andar nas exato. ruas por conta da pandemia. Então, eles não nasceram, não se consolidaram naquele momento, mas eles foram muito importantes, né? Então, eu acho que esse é um tema também bacana de o momento da tecnologia dar o acesso. E o Mas, impacto de algo que não era exato, previsto, não era né? previsto. Mas, E eu acho que a gente, espero que não em pandemia, mas nós vamos ver uma série de impactos não previstos por conta da evolução da tecnologia e o momento que o mundo está mudando. E por que que eu quis trazer essa visão, né? Porque tem um tema que tem tido muita polêmica nesse momento, que é o chat GPT. GPT. Eu acho que se a gente pudesse falar um pouco de disruptura, eu acho que eu traria ele. Eu traria ele porque não só pelo papel que ele está se propondo a trazer de disruptura de tecnologia, mas ele está trazendo para o mundo e de uma forma em geral o impacto disso para os negócios, para a vida das pessoas, para as carreiras. Eu acho que faz com que as pessoas comecem a repensar o que efetivamente as pessoas têm que ter de informação, o que elas têm que ter de formação, qual é a mudança que estava acontecendo um pouco mais silenciosa nas profissões, nas carreiras. Então eu acho que ele vai trazer aí muita discussão, além de com certeza trazer muitos benefícios e muitas dúvidas, mas eu acho que ele vai trazer muita discussão. E toda discussão, quando a gente fala de inovação, de tecnologia, faz com que empreendedores, com que desenvolvedores tragam coisas novas. Então eu acho que sem levar uma característica de empresa, mas trazendo uma característica de negócio, eu acho que a gente vai ver muita coisa pela frente aí sobre esse tema de disruptura. Concordo. É o tema polêmico do momento, mas exato. eu concordo. Gente, chegou ao fim. Queria agradecer a presença, a participação de vocês. Rodrigo, muito obrigada por aceitar o Obrigado, eu que convite. agradeço. Marcelo, mais uma vez, obrigada pelo convite, pela Nós que agradecemos, oportunidade. muito obrigado, parabéns aí pela estreia. Eu acho que Obrigada. é um tema muito importante, a abordagem desse tema para o mercado. E parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigada ao pessoal que está acompanhando. Eu convido a acompanhar e seguir a gente nas redes sociais. Então, vai aparecer aqui embaixo, Instagram, LinkedIn. Curte, comenta, dá sugestão e não perde o próximo episódio que tá quentinho. Obrigada. Valeu.